Olá, mais uma vez, pessoal, a todos. Sejam muito bem-vindos. Graça e paz. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Mais uma aula. A nossa aula hoje, pessoal, ela vai ser mais técnica. Eita! Ela vai ser mais técnica. Ela hoje não vai ser... Claro que ela tem o seu efeito espiritual, né? Mas hoje eu quero lidar com algumas coisas que, para vocês, eu acho que são importantes, não que vocês tenham que lidar com isso diretamente, mas são informações que podem, de alguma forma, serem necessárias no futuro, tá bom? Então, a gente vai trabalhar hoje de forma mais técnica. Para a gente não ficar apenas como tecnicistas, né? A gente vai ler uma parte das escrituras para a gente poder aí formar a ideia e a gente poder conversar, tá bom? Bem, vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós bendizemos o teu nome, agradecemos por tua bondade, por tua graça, pelo teu infinito amor. Nós queremos, em nome de Jesus, Espírito Santo, te pedir, toma o teu lugar, toma, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, toma, Senhor, os nossos sentimentos. Nós oramos para que o Senhor esteja nos conduzindo de forma gloriosa, poderosa, nesse tempo, que sejamos, Senhor, amadurecidos pelo teu Espírito, ajuda-nos nisso. Nós não somos nada sem o Senhor. Precisamos de ti. Somos totalmente incapazes. É uma frase que nós falamos de forma recorrente. Somos incapazes. Mas em ti somos totalmente capazes, porque tudo vem de ti, tudo é para ti, tudo é para a tua glória. Então nós pedimos, Espírito, que o Senhor esteja nos conduzindo de uma forma sobrenatural, para que possamos espelhar a quem temos contemplado dia após dia. Que nós olhemos para ti e, como espelho, que as pessoas vejam o Senhor. A tua palavra diz que aqueles que olham para ti nunca serão confundidos. Nós queremos olhar para ti, Pai, todos os dias. Ajuda-nos nisso. Eu sei que é uma tarefa tão desafiadora, porque depende muito de nós. O Senhor está disponível. Onde quer que estejamos, a hora que for, o Senhor sempre está disponível. O Senhor sempre está acessível. Cristo é o caminho, Ele é a ponte, Ele é o acesso. Oh, aleluia, aleluia. E nós queremos, em nome de Jesus, olhar para ti. Ajuda-nos a dar preferência nos momentos que estivermos irritados, chateados, magoados, ou qualquer outra coisa que tente nos desviar do caminho. Ajuda-nos a olhar para ti. A gente precisa tanto, Pai. A gente precisa tanto de ti. A gente precisa tanto desse colo, esse colo que é tão acolhedor, é tão integrativo. O Senhor nos integra, mas também não queremos fugir da tua disciplina, da tua correção. Porque quando o Senhor nos corrige, o Senhor o Senhor não nos violenta, o Senhor não nos ataca, o Senhor nos constrange. E não nos constrange envergonhando, mas o Senhor nos constrange nos amando. Oh, Pai, como é bom estar no teu colo.
Como é bom pertencer a ti, como é bom ser corrigido, porque isso é a marca dos filhos. A correção é a marca dos filhos. Os filhos são tratados, são educados, são alinhados. Trata-nos como filhos e ajuda-nos a nos comportar, a corresponder como tal. Ajuda-nos. Nós queremos corresponder a essa filiação, não desfrutando dos direitos apenas, mas desfrutando desse amor incondicional. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. A gente até chora, né? A gente até chora, até eu aqui dei uma chorada, porque não tem como, né? É maravilhoso, é lindo demais. Meu povo e minha pova, vamos lá. Abra a Bíblia de vocês em primeira epístola a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Amém? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Tá? Eu quero trazer em pauta nessa aula quais são os critérios para que alguém seja legitimado ou ordenado. Ok? Eu quero trazer essa temática em pauta. Por quê, gente? Porque eu quero que vocês tenham um olhar correto. Se a gente lê as escrituras de forma crua, a gente vai ler, a gente vai compreender, mas a gente precisa ter o olhar correto para a leitura. Por quê? Porque se a sua cosmovisão não estiver alinhada, nós podemos fazer a interpretação do texto sem avaliar, sem analisar o caráter de Deus. Por isso, gente, que vida eterna está associada ao conhecimento. E conhecimento não é informação. A gente precisa frisar e levar isso muito em consideração. Conhecimento não é informação. Por quê, pessoal? A informação ela é importante? Claro que é. A informação ela vai encorpar o discurso, ela vai trazer desejo dos ouvintes pelo discurso. A informação ela é maravilhosa, mas a informação ela não transforma. A gente conhece muita gente que não tem informação suficiente, mas tem conhecimento de sobra. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o nosso chamado é para o conhecimento. Jesus fala isso lá em João 17, verso 3, a vida eterna é esta. É um texto que vocês já me ouviram falando várias vezes, né? Todo mundo aqui já me viu em algum momento pregando, né? E até na antiga aliança, Jó fala uma coisa, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. O que Jó tinha? Jó tinha informação. Mas o interessante é que, se você lê com bastante cuidado o livro de Jó,
você percebe que Deus faz uma coisa que era inimaginável. Deus chama Jó para a dimensão que ele está. Então é como se Jó fosse colocado no lugar de Deus, para que Jó pudesse entender a cabeça de Deus, né? Nós vemos isso acontecendo com Jó, nós vemos também acontecendo com o apóstolo João, lembra? O apóstolo João lá em Apocalipse, Deus faz um convite a ele, sobe, vem aqui para cima. Quando João chega na dimensão de Deus, né, no terceiro céu, imagino que seja, João tem uma visão muito diferente da que ele tinha no cotidiano. E olha, gente, que João era uma pessoa conhecida como apóstolo do amor, né? Antes do novo nascimento, quando ele era ainda discípulo de Jesus, ele era conhecido como filho do trovão, lembram disso? Depois, quando ele nasce de novo, o trovão, a ira, se derrama e um novo conteúdo enche a vida de João. Ele se torna o apóstolo do amor. Se a gente quer saber sobre amor, sobre relacionamento com Deus, a gente precisa ler as epístolas de João, o evangelho de João. Todos eles são muito repletos desse conteúdo tão poderoso, dessa primeira parte, né? Dessa primeira camada do fruto do Espírito, que é o amor. Então, João, ele é levado a essa dimensão, como Jó, e João começa a ter a perspectiva de Deus a respeito das coisas que aconteciam sobre a terra. A gente precisa também ter o conhecimento da natureza de Deus para que a gente não faça interpretações erradas. Como que, por exemplo, uma pessoa está doente e a gente ouve crente gritando: ela está doente porque desobedeceu a Deus. Deus castigou essa pessoa, Deus colocou ela no leito, Deus disciplinou essa pessoa está num processo da parte de Deus. E assim, é verdade e não é. Por que é verdade e não é? O processo ele pode ser uma coisa que Deus esteja aproveitando? Sim, mas não foi Deus exatamente que colocou a pessoa no processo. Mas foram as respostas que a pessoa deu para Deus no processo. E aí, gente, estou falando de processo de maturação, tá? Processo de maturação, de amadurecimento, problemas de relacionamento. Geralmente são problemas de relacionamento. Eu não estou falando de processos como, por exemplo, doenças. Por quê, gente? Porque Deus não trabalha com as armas do diabo. Ok? Tudo bem? Deus ele não trabalha com as armas do diabo. E como é que a gente vai saber como Deus se move diante de uma situação? Conhecendo o caráter de Deus. E, obviamente, que quanto mais nós o conhecemos, mais a gente vai conseguir ter o olhar de Deus. Pessoal, isso não nos exime de erros, tá bom? Por quê, pessoal? Porque todos nós ainda estamos crescendo nesse conhecimento. Todos nós, tá? Todos nós estamos crescendo. Em algum momento, a gente vai dar vazão à carne. Em algum momento, a gente vai fazer uma interpretação errada. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. A gente só precisa ser humilde para dizer, olha, eu fiz a interpretação errada, me perdoe, né? Eu estou crescendo ainda. A gente precisa ter esse traço da humildade,
né? Para poder fazer o quê, gente? Para a gente poder, como eu falei aqui na oração, para a gente poder espelhar Jesus, tá? Lembre-se disso. O propósito da tua vida é ser uma extensão de quem ele é. O nosso propósito, quanto igreja, é sermos família. Mas, individualmente, o nosso propósito precisa ser filho, que é uma extensão do pai, que é uma extensão do nosso irmão mais velho. Tudo bem? Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque quando nós lemos 1 Timóteo, capítulo 3, a gente precisa ter o olhar correto e vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Tá bom? Vamos lá, então. Versículo, a gente vai ler a partir do versículo 1. Vamos lá. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, o que é o episcopado, gente? É o que a gente ouve falar hoje a respeito do bispo, tá bom? De fato, deseja algo excelente. Então, essas posições no reino de Deus são coisas excelentes, que vão demandar de nós uma responsabilidade. Qual a responsabilidade, gente? Da representação, do espelhamento. Tá? Vamos lá. Versículo 2. É fundamental, gente. Fundamental quer dizer que é fundamento. É aquilo que sustenta. Tá bom? É fundamental, pois, que o bispo, que é um cargo, quem é o bispo? O bispo é um pastor ou um outro ofício que foi colocado no lugar de supervisor. Geralmente são pastores, mas uma outra pessoa pode ser colocada na posição de bispo, porque bispo é cargo, é supervisor. A palavra bispo quer dizer supervisor, lembra disso, tá? Mas é fundamental que o bispo seja irrepreensível. Marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Beleza? Vamos dar uma paradinha aqui para a gente poder fazer uma análise. Tudo bem? A primeira coisa que a gente precisa avaliar, gente, o que é uma pessoa irrepreensível? Isso precisa ficar muito claro na cabeça de vocês. Uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não erra. É uma pessoa que é humilde e logo, quando erra, ela tem a hombridade. E aí, gente, hombridade não tem a ver só com homem. Hombridade também tem a ver com mulher, tá? Porque hombridade tem a ver com caráter. Então, a pessoa tem a hombridade de fazer o quê? De corrigir o seu erro. Tudo bem? Amém? É importante a gente ter isso claro. Por quê, pessoal? Uma das características que a gente vai precisar buscar em alguém que vai assumir liderança na igreja são traços de humildade. Apóstolo, se Deus me direcionar a levantar alguém que não é humilde, e Deus me direcionar. E aí o que você vai precisar fazer? Primeiro, pessoal, legitimação com quem não é humilde, e obviamente que todos nós temos traços de orgulho, todos nós temos traços de orgulho, ok? Mas a gente precisa ter claro isso. Se eu estou colocando uma pessoa em uma posição de liderança e ela não tem traço de humildade, os níveis de liderança diferem muito em como a pessoa vai se comportar. Ok? Uma pessoa que é líder de área, líder de célula, nós podemos tirar essa pessoa, afastar essa pessoa de uma posição com mais facilidade, que é diferente de um presbítero. Tudo bem? Então, a gente precisa entender o seguinte: lidar com traços de arrogância, de orgulho, é algo que a gente vai ter que lidar. Tudo bem? Só que as consequências desse lidar são
diferentes. Então, o que eu sugiro, e isso aqui precisa ser algo que você precisa tratar com muita clareza. Preste atenção. Você está sendo preparado para ser um líder e você precisa saber lidar com algumas coisas. Após, quer dizer que eu não vou errar? Não, gente, você vai errar. E está tudo bem. Eu estou dizendo que você vai ter que aprender. Tá bom? Você vai ter que ser ensinado. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Quando você perceber que uma pessoa não tem traços de humildade, é importante que você, de forma muito amorosa, muito cuidadosa, que você converse com essa pessoa enquanto ela não é alguém na fila do pão. Ok? Por quê? Uma pessoa tem muito mais facilidade de te ouvir enquanto ela te ama do que quando está com raiva de você. É fato, ok? A gente tem muito mais facilidade de ouvir alguém quando a gente ama essa pessoa, quando a gente está de bem com ela. Agora, quando a gente está chateado, os nossos sentimentos, eles nos enganam falando sobre todo tipo de argumentação para que você não ouça, ainda que a pessoa esteja certa. Ok? Tudo bem? Então a gente precisa aprender a separar isso dentro da gente. Tá, eu estou com raiva da pessoa. Mas o que a pessoa está falando está certo? O que a pessoa está dizendo está certo? Então a gente precisa ouvir. E a gente precisa separar o sentimento do que está sendo dito. Tudo bem? Amém? Então, quando você é líder, é responsabilidade sua tratar da arrogância das pessoas que caminham com você. Como que a gente trata isso? Tá bom? A gente precisa sentar e conversar. E falar, olha, eu amo você, eu tenho uma aliança com você, mas você tem traços muito fortes de arrogância. E aí você precisa trabalhar com fatos. Você não trabalha com achismo. Você trabalha com fatos. Isso vai garantir sucesso na empreitada? Não. Mas com fatos fica mais difícil a argumentação. Tudo bem, pessoal? Tá bom? Fica muito mais difícil a argumentação. Então, a gente tem a responsabilidade. Por quê? A gente, na liderança, a gente tem uma mania de colocar debaixo do tapete aquilo que de vez em quando se manifesta na pessoa e a gente não quer tratar daquilo. E a gente precisa conversar. Não é brigar, não é discutir, não é afrontar a pessoa. É dizer, olha, eu tenho percebido isso por causa disso. Olha o seu comportamento aqui. Olha como você se comportou ali. E aí, se você trabalhar com alguém que tente te acusar, mas olha só como você faz. Mas olha só como você age. Aí, o que você faz? Aí, ó, separa. Você ouve e reflete. Cara, realmente eu ajo assim. O que você faz? Você me perdoa por isso? Você falando agora, você me chamou a atenção para algo que eu não percebia. Me perdoe, porque eu estou comprometido com essa mudança. Se você alimenta a briga, você perde. Você não alimenta a briga. Você pensa, reflete e diz, me perdoe. Eu realmente preciso mudar nisso. Se eu te afrontei, não foi meu objetivo e nem minha intenção, me perdoe. Ok? Mas vamos voltar aqui para que nós dois possamos ser mudados? Amém? Nós dois precisamos, então. Então, o meu conselho para você também vai ser para mim. Então, tá vendo aqui? Tá vendo aquilo ali? Ok?
e a gente precisa mudar, a gente precisa se comprometer aí com uma mudança. É importante falar isso, pessoal, por quê? Porque na caminhada a gente sempre vai ter momentos de desenvolvimento. E esses momentos de desenvolvimento, eles fazem parte do processo, ok? Fala, Genilson. Pai, e quando a pessoa ela não aceita aquilo que nós estamos falando a respeito, né, que nós estamos observando, e também quando não é uma realidade que ela está falando a nosso respeito? Então, se a pessoa não aceita, você fez a sua parte. O nosso papel, Genilson, não é convencer a pessoa. O nosso papel, o nosso compromisso é alertar sobre. Você não pode convencer ninguém. E não é nossa responsabilidade fazer isso. Tudo bem? Agora, realidade quando a pessoa fala de uma coisa que não é realidade sobre você. Você precisa dizer, olha, se eu fiz algo, eu não me percebo assim. Porém, eu vou me observar. Mas, independente da minha observação, se eu fiz isso e isso te magoou, eu quero te pedir perdão. Porque talvez eu esteja tão acostumado a ser do jeito que eu sou que eu não consegui me perceber. Mas eu não posso, de maneira alguma, dizer que eu não sou. Eu vou me observar. E vou perguntar para outras pessoas que caminham comigo se elas percebem a mesma coisa. Ok? Você não acolhe aquilo que a pessoa diz como uma verdade absoluta. Você traz como uma pauta de observação. E aí o que você faz? Até para você tirar a dúvida. Porque, Genilson, às vezes as pessoas falam coisas que nós não percebemos. Entendeu? E está tudo certo. A gente só precisa entender o quê? Se a pessoa está falando, o que eu vou fazer? Eu vou buscar com as pessoas que caminham comigo e dizer, olha, você me acha assim? Eu já tive alguma atitude com você dessa maneira? E aí você vai perceber se aquilo que a pessoa fez foi para desviar o foco ou se, de fato, você tem sido o que ela está dizendo. A gente precisa ter esse ponto de reflexão. Entendeu? A gente precisa mostrar para ela que, ainda que ela tenha algum tipo de manipulação, você não é arrogante como ela. Entendeu? Por quê? A pessoa, às vezes, ela vai colocar em xeque a sua propriedade para falar. E como é que você destrói todo argumento? Me perdoe. Me perdoe e vamos fazer uma avaliação. E dá tudo certo. O irrepreensível não é alguém que não erra. Tudo bem? Joia, pessoal? Então, é responsabilidade nossa que a gente lide com o orgulho das pessoas. Claro, se nós lidarmos com o orgulho das pessoas enquanto elas não têm lugar de poder, beleza? Apesar que muitas estruturas de orgulho se manifestam quando você recebe poder, quando você vê claramente que não tem mais ninguém que possa te parar. Porque tem muita gente que é muito submissa, enquanto essa pessoa está num lugar onde alguém pode pará-la. Eu não quero que ninguém me pare. Então, eu sou bonzinho, eu vou balançar a cabeça, eu vou aceitar tudo. Entende? E aí, quando a pessoa assume uma posição de poder, a pessoa pode me parar? Não. Não pode. Porque eu já me tornei. Entende? Tá, gente? Eu tô aqui lidando com o pior das pessoas, tá bom? Com o pior. Mas eu estou mostrando para vocês que vocês precisam ter o olhar correto sobre a situação. Que isso pode acontecer, tá bom?
E a gente precisa, em todo tempo, lidar com a situação de forma humilde e sempre espelhando. Espelhando quem? Jesus. Tá bom? Vamos lá. É repreensível marido de uma só esposa. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que a gente precisa avaliar com muito cuidado, ok? Muita gente interpretou isso aqui que pessoas divorciadas não poderiam assumir posições de presbítero. Eu não faço essa avaliação de forma tão categórica, tá? O que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um de FBI. A gente precisa investigar, ok? Por que você se divorciou? O que aconteceu? O que como você, né? Como você se porta hoje? Porque, gente, a verdade é que hoje nós temos inúmeras situações e a gente precisa avaliar as situações não ao pé da letra, mas a gente precisa ter um olhar muito apurado para entender que cada situação é uma. Não é um Kleber Lucas da vida que está trocando de esposa toda hora. Você está entendendo? Então a gente precisa fazer o quê? Vamos legitimar uma pessoa, conversar. E aí, o que aconteceu? Me conta a sua história. Ok? Por quê? Nós não podemos imputar a pessoa ao passado, a não ser que o passado da pessoa seja um presente. Ok? Então, imputar o peso do passado, eu fiz uma escolha errada. Ok. Quem não fez? Não é? Só que a gente precisa avaliar isso com muito cuidado. Para quê? Trazer o entendimento da pessoa do seguinte: olha, o seu passado ficou para trás, eu não estou aqui para ficar mexendo com ele, até porque o diabo já faz isso muito bem. Eu não estou aqui para competir com o diabo, mas eu estou aqui para te alertar o seguinte: se você vai se relacionar ou se você já tem um casamento, mantenha esse casamento de forma saudável. Ok, pessoal? Ou se você vai se relacionar com alguém, você precisa se relacionar com alguém no Senhor. Ok? Então, o que é no Senhor, gente? Não é pegar uma varoa ou um varão gospel, né? Não. É se relacionar com alguém que, de fato, tenha o mesmo propósito que você, que vá corroborar com você. Tudo bem? Amém? Por quê, gente? Porque a gente sabe, que a posição de presbítero é uma posição de responsabilidade e de inúmeros compromissos. Então, se você está casado ou vai se casar com alguém, né? Quando está casado, não tem mais como voltar atrás, né? Tá ali, tá casado. A não ser que a pessoa abandone você. Mas se você ainda vai se casar, você precisa ter esse olhar do propósito e não o olhar da carência. Amém? Tudo bem? Então vamos lá. Então, pessoal, nunca olhando o passado como se fosse algo que determinasse. Passado não é determinante. Amém? Então precisa ter esse olhar correto. Vamos lá. Equilibrado. Equilibrado, uma pessoa de bom senso, uma pessoa que reflete, ok? Tem que ser equilibrado, tem que ser uma pessoa que você esteja trabalhando o equilíbrio. Você não pode tomar decisões nas suas emoções. Tá chateado, tá frustrado, vai para casa e vai orar. Espírito Santo, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Eu estou aqui frustrado, chateado, angustiado, irado, estou com ódio. Mas eu preciso ser guiado pelo Senhor. Então, ministra o meu coração. Eu já de antemão, já conhecendo o Senhor, eu abro mão dos sentimentos, eu abro mão das emoções, abro mão do que eu penso, eu quero te ouvir.
Ok? Então, gente, equilíbrio é uma coisa que se busca. Equilíbrio não é algo que Deus vai fazer por você automaticamente. Você tem que buscar, ok? Não permitir que os seus medos te dominem. Amém? Sentir medo, gente, é natural. Ser dominado por eles é outra coisa. Até porque, às vezes, um medo, uma fobia, ela é construída com o propósito de te sabotar. Então, você está com medo de algo? Questione. Senhor, esse medo surgiu de onde? Ok? Esse medo foi construído onde? Por quê, pessoal? Porque talvez o medo que você tenha, ele seja algo construído no passado pelo diabo com o propósito de te sabotar. E você está sendo sabotado, você está se afastando do teu propósito porque você alimenta o medo. Ah, apóstolo, mas é difícil. Quem disse que é fácil? Mas eu preciso enfrentar meus medos, ok? Eu preciso enfrentar. Por quê? Porque os meus medos eles estão impedindo a minha vida de avançar no que Deus me criou. Imagine, você é uma xícara, mas você tem medo de quente. E aí ninguém pode colocar chá e nem café em você, mas você é uma xícara. E aí você está dizendo, não, mas o copo cumpre o mesmo propósito. Cumpre não. Cumpre não. O copo, né? A mulherada que está aqui sabe muito bem disso. Ninguém vai receber uma visita servindo café no copo. Ok? Só quando a gente é de casa, que quando a gente é de casa, é de praxe. Quer falar para uma pessoa assim, ó, você é de casa na minha vida, é dar no copo o café. Sim ou não, pessoal? Por quê? Porque quem é de casa, a gente não tem protocolo. Mas quando é a visita, a gente pega aquela xícara, a gente pega o pires. Ninguém usa o pires às vezes, né? A visita não sabe nem usar o pires, mas a gente coloca. E aí, xícara não é copo. E copo não é xícara. Mas às vezes os seus medos estão fazendo com que você seja, infelizmente, um copo, quando Deus te chamou para ser uma xícara. Amém, pessoal? Reflexão profunda. Ah, tá alugando, pessoal, um duplex aí na tua cabeça? Meu Deus, será que eu sou uma xícara se passando por copo, cara? A gente vai refletindo e vai fazendo graça também. Beleza? Então, pessoal, ser equilibrado. Ter domínio próprio, pessoal. Ter domínio próprio é algo que a gente desenvolve se relacionando com o Espírito Santo, renunciando, entregando para ele, entregando nossas iras. É entregando, gente. Por quê? Deus só pode transformar aquilo que você desiste. Enquanto você não desiste, você insiste. Enquanto você não desiste, você alimenta. E o que Deus vai transformar? Aquilo que você desistiu. Cara, eu estou cansado de ser. Eu estou cansado de ser. Ah, gente, eu agora não lembrei. Medroso, tá? Eu estou cansado de ser medroso. Senhor, eu quero entregar esse medo. Eu estou cansado de ser iracundo. Senhor, eu quero entregar essa ira. Por quê? Enquanto você protege, você vai alimentar e você vai insistir. Como é que a gente insiste? A gente dá desculpa. Amém, pessoal? A gente dá desculpa, então a gente fica assistindo. Não, é porque quando eu era pequeno. Não, é porque. Tá, mas enquanto isso, você está sendo sabotado. Enquanto isso, você está aí alimentando esse demônio próprio, né?
Então a gente precisa parar de dar lugar ao diabo. E dar lugar ao diabo, gente, não é só quando o diabo está ali investindo, é quando a gente está alimentando o que o diabo criou. Para de alimentar o diabo. O que o diabo fez na tua vida não tem mais poder sobre você. Só que você precisa desistir dessa praga. Você precisa desistir desse sentimento, desse pensamento. Desista. Amém, pessoal? Amém? Enquanto você não desiste, você vai insistir e você vai alimentar. E aí Deus não tem como transformar. Por quê? Porque você está apegado. Amém? Ah, Senhor, me use em tal área. Como? Se você está apegado a uma outra e você insiste. Eu já falei para você que acabou o tempo. Acabou o tempo. Não, Senhor, mas... Amém. Aquilo foi bom por um tempo. Não serve mais, não pode mais, não tem mais. Mas a habilidade foi para aquele tempo. Não serve. Né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade para entender o que o Senhor está falando conosco. Então, pessoal, questione tudo na sua vida. Não questione para você, questione para o Senhor. Senhor, isso aqui, aquilo ali, aquilo outro. Eu posso alimentar? Posso continuar com isso? Amém, pessoal? Tá fazendo sentido para a vida de vocês? Eu achava que ia ser mais técnico, né? Mas estou vendo que o Espírito Santo está falando aqui a Jesus. Falei, meu Deus do céu. Mas vamos lá, tá? Eu tô alinhando o olhar de vocês. Beleza? Seja respeitável. Pessoal, principalmente os homens que estão aqui. Não se abraça mulher de frente. E se for abraçar de frente, tem que afastar a cintura, inclinado. Amém, pessoal? Respeitável, chamar as pessoas, as mulheres, né, de senhoras. Ah, mas se ela quiser chamar de você, é uma liberação da pessoa. Chamar um homem de senhor, ok? Isso, gente, é respeito, ok? Não ficar sozinho com a pessoa do sexo oposto. Amém? Ah, por quê? Porque eu tenho que fugir da aparência do mal. Amém, pessoal? Tá bom? Então, se eu tenho que atender alguém do sexo oposto e não tem ninguém, para onde que eu vou? Para um lugar onde qualquer pessoa possa me ver. Qualquer pessoa pode me ver. Essa característica de ser uma pessoa respeitável precisa permear a vida de todos nós. Por quê? Porque, gente, quem não é respeitável é irreverente. Ok? Então, a gente precisa parar com essa irreverência, né? Ah, mas agora todo mundo... Não, não é todo mundo. Ok? Eu trabalho no turismo com idoso e eu chamo as pessoas de senhor e senhora. Eu chamo as pessoas da minha idade de senhor e senhora. Quando a pessoa diz para mim, ah, não me chama de senhor, não me chama de senhora, aí eu recebi uma liberação da própria pessoa. Tudo bem? E eu chamo a pessoa da maneira como ela me solicita. Porque ser respeitável também é respeitar a decisão do outro. Amém, pessoal? Então eu não posso, de maneira nenhuma, em nome daquilo que eu acho, invadir uma pessoa. Tudo bem? Amém? Ser respeitável. Hospitaleiro, pessoal, não é hospitaleiro apenas na nossa casa. Claro que aqui está se referindo a hospedar pessoas, receber bem, mas também na casa ministerial.
Nós, como líderes, quando vemos que tem pessoas que não são do nosso convívio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser hospitaleiro. Eu tenho que sair da minha panela, abrir a tampa e ir lá falar com a pessoa, convidá-la para fazer parte. Você está sozinho? Você está sozinha? Quer se juntar a nós? Ok, pessoal? Por quê? Porque muitas vezes nós, como líderes, não nos comportamos como líderes, como liderados. Como que o liderado se comporta? Eu tenho vergonha, eu tenho meu grupo e eu vou me relacionar com o meu grupo. Não. Você é um líder. Quem é líder não vive em panela. Quem é líder fica um pouquinho aqui, fica um pouquinho ali, tem que se relacionar com todo mundo. Quem é líder tem que falar com todo mundo. Olá, ok? Eu sou uma pessoa que tenho muita vergonha. Eu sou muito tímido. Mas quando eu estou ali, eu pego, eu falo. Olá, tudo bem? Você está sozinho? Você veio com alguém? Qual é o seu nome? É a sua primeira vez? E aí a gente tem que arrumar papo, ok? Você não quer fazer parte ali do nosso grupo? Eu vou te apresentar as pessoas. Você não quer fazer um lanche conosco? Ok? Isso, gente, se chama integração. Nós precisamos ser integrativos. Porque às vezes nós vemos as pessoas na igreja e nós achamos o seguinte: eu não sou um presbítero, eu não sou um líder, isso não é comigo. Isso precisa ser com todos. Beleza? Então, hospitaleiro, capacitado para ensinar. E aí, aqui, pessoal, entra a busca pela informação. Ok? Capacitado para ensinar são pessoas que estão o tempo todo buscando informação, mas também coerência. Capacitado para ensinar não é somente informação, mas você ser coerente com aquilo que você quer ensinar. Não adianta você se encher de informação e aquela informação não toca a sua vida. Amém, pessoal? A gente precisa buscar coerência. Por quê? Porque coerência nos traz propriedade. A autoridade vem pela palavra, mas propriedade vem pela vivência. Amém, pessoal? Então, quando que eu tenho propriedade sobre algo? Quando eu vivo aquele algo. Amém? Todo mundo até aqui, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ok? Então, pessoal, olha só. Isso que eu estou explicando para vocês, isso é ouro. Por que que isso é ouro? Porque eu estou te livrando de diversos problemas. Quando você é líder, as pessoas, por causa das suas carências, por causa das suas questões familiares, elas têm uma expectativa. E, obviamente, que a gente não tem que suprir expectativa de ninguém. Mas a gente precisa ter a responsabilidade de espelhar bem. Amém? Espelhar Jesus. Mostrar que a mensagem que nós carregamos, ela não é apenas algo que eu acredito, mas é algo que também eu estou comprometido. Ok? Tudo bem, pessoal? Amém? Então, capacitado para ensinar informação e também coerência, tá? Versículo 3, não deve ser apegado ao vinho. Amém? Ou seja, as pessoas aqui nessa época, pessoal, elas bebiam de forma, como é que se diz? De forma desenfreada, tá? Então as pessoas bebiam muito. E aí, deixa eu falar uma coisa com vocês, que vocês precisam levar isso com muito discernimento. Apóstolo, é pecado beber vinho? Não. Mas o vinho pode te levar ao pecado.
Tudo bem? Então a gente precisa ter isso claro. Tá bom? Se você vai em algum lugar e você bebe uma taça de vinho, é pecado? Não. Mas você precisa verificar dentro de você como aquilo está agindo. E você precisa também entender o seguinte: não se faz isso na frente de pessoas que não tenham a mesma envergadura que você. Por exemplo, eu sou contra a bebida alcoólica. Eu sou contra. Eu não bebo. Mas eu não posso dizer para uma pessoa que é pecado. Mas eu posso dizer o seguinte: cuidado. O que não é pecado pode se tornar pecado. Você está compreendendo, pessoal? Você está entendendo? Eu não converso com isso na igreja. Eu estou conversando com vocês porque vocês estão sendo formados para serem líderes. E a gente precisa ser muito cuidadoso com essas questões que envolvem vício, ok? Por exemplo, se eu fizer uma brincadeira com bingo, é pecado, pessoal? É pecado? Se eu fizer uma brincadeira com bingo? Vamos lá, Genilson e Luciana, fala alguma coisa. Balança a cabeça, não. Fala alguma coisa. Só estou vendo Marquinhos e Márcia falando. Eu acho que não. Não? Não? Eu acho que não. Então, depende. Depende. Por exemplo, a minha família, o pessoal era viciado em bingo. Porque ele já tinha uma inclinação para o jogo. Aposta. Entendeu? A minha família tinha uma tradição de todo domingo, a partir das 6 horas da tarde, na casa da minha tia-avó, eles se reuniam para jogar bingo. E o bingo era vício. No entanto, que o bingo levou a pessoa para maquininha, da maquininha para outro tipo de aposta. Então, vocês estão percebendo que como algo pode se tornar um problema? Fala, Lu. Aí eu acho que, no caso, o problema é justamente se tornar um vício. Pode ser até uma coisa mais simples, vamos dizer, o celular. Se torna um vício que te impede de fazer qualquer outro tipo de coisa. Dependendo do que mexe nele, do que você acessa, traz consequências. Então, desde o momento que se torna um vício, aquilo realmente não é favorável. Seria por esse lado, né? Isso, com esse prisma. Então, quando a gente vai aconselhar alguém, a gente precisa ter cuidado, ok? E aí, a gente não dá a resposta. Eu estou tratando aqui direto com vocês, porque eu estou formando líder. Você vai responder: é pecado beber? O que você vai responder? Vamos lá. Genil está lhe dizendo que não. Vamos lá. O que você vai responder? Sim ou não? Apóstolo, sobre essa questão da bebida, é interessante porque eu tenho uma convicção assim, eu não vejo o pecado da bebida, mas a própria lei diz que se você tomar uma determinada quantidade, você está alcoolizado, não pode nem dirigir. Então, se você está alcoolizado e a Bíblia fala sobre o alcoolismo, sobre se embebedar, então, por exemplo, se a pessoa já foi alcoólatra, acho que nenhum copo de bebida ela poderia, para não disparar algo que faça ela até voltar a viver aquilo que ela tinha. Mas eu, por exemplo, eu sempre falo sobre isso, sobre essa questão. É pecado. A Bíblia não fala que você não pode beber cerveja, não fala que não pode beber vinho, não fala que não pode beber uísque. Agora, o que você bebe, o que você ingere,
vai entrar dentro daquela porcentagem que a medicina fala que você está alcoolizado. Se você for apreendido numa lei seca, vai perder a sua carteira ou o seu carro? Não, é melhor não beber, eu acredito por esse lado. Tá? Então, filho, eu entendo sua argumentação, mas ela não é suficiente. Por que ela não é suficiente? Se você for apenas pela lei... quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo. Eu fui numa sinagoga e eu fui celebrar Páscoa. Uma sinagoga messiânica, toda bonitinha. Eu queria ver que era uma Páscoa judaica. Aí eu fui. Aí lá são... Meu Deus, agora me falhou a memória. Estou até procurando aqui meu caderninho, porque aqui eu tenho a resposta. Para não dar a resposta errada. Espera aí. Só para não... 1, 2, 3, 4. Isso, 4. Na sinagoga, a ceia não é um cálice, são 4. São 4 cálices. Marquinhos, só que eu estou acostumado a beber suco de uva. Quando eu peguei, eu fiz, igual eu faço na igreja, virei. Marquinhos, eu estava dirigindo. Eu tinha levado o pessoal. Quando viu, o negócio veio rasgando aqui, Veio rasgando. E aí, eu tinha levado o pessoal do Talmide. Eu tinha levado o pessoal do Talmide para ter experiência. Eu estou até em dívida com vocês. Eu preciso levar vocês na sinagoga para ter essa experiência. E aí, eu falei, caraca, e agora? E aí, eu não tenho inclinação para bebida, não gosto no gosto, entendeu? Mas, por exemplo, vamos lá, você se casa, e aí, Marquinho, você vai para um hotel com a sua esposa. E o hotel, com uma gentileza, deixa uma garrafa de vinho. Você está com a sua esposa. Seria pecado? E aí, a questão, Marquinho, não é a ingestão da bebida. O que você precisa refletir é o que a bebida vai fazer comigo. Entendeu? Se eu for trabalhar com a lei, sabe o que a pessoa vai dizer para você? Ok, então você está me dizendo que quando eu não estiver dirigindo, então está liberado. Eu preciso trabalhar com a pessoa com uma reflexão muito mais ampla. Primeiro, o que seria interessante você fazer? Por que isso é importante para você? Perguntas geram reflexão. Respostas geram sim ou não. Por que isso é tão importante para você? Aí você vai puxar o histórico da pessoa, porque vício não é uma coisa tão fácil de responder. Entende? Não é? Por quê? Porque o vício ele vem mascarado de boas intenções. E a gente precisa entender que as pessoas na igreja, quando elas são infantis, elas são sagadas como a serpente. Por que as pessoas são sagadas como a serpente? Porque elas querem encontrar na autoridade um sim para ela fazer o que ela quer. Então, lembra aqui que uma das capacidades é ser capaz de ensinar. Então, a capacidade de ensinar não é apenas gerar, lançar informação, mas é você entender também por que a pessoa está te perguntando aquilo. Então, a primeira coisa, por que isso é tão importante para você? Quando você não era crente, como que você lidava com isso que você está me perguntando? Eu já fui alcoólatra. Então,
é perigoso para você. Se isso não fosse importante, você não valorizaria. Então, para você é complicado. Entendeu? Por exemplo, a Luciana, ela não tem problema com isso. Mas se ela fosse para um hotel e o hotel desse um champanhe para ela e para o pastor Renato, e eles estão ali, eles dois estão curtindo o aniversário de casamento deles. Haveria pecado ali? Não. Claro, eu estou aqui trabalhando com a Luciana e o pastor Renato nunca terem tido questões que envolvessem consumo de álcool. Tudo bem? Mas o que eu estou trazendo para vocês são essas perguntas. E aí, por que isso é importante para você? Como que você lidava? Porque não adianta dar apenas o sim e o não. Tem que gerar reflexão. Entendeu? Fala, Genilson. Ô pai, me Sim. tira só dúvida sobre o exemplo que o senhor deu agora, dos irmãos estarem comemorando o seu aniversário e ali eles bebem uma garrafa de vinho ou de champanhe. Mas assim, Sim. baseado no que diz as escrituras, no caso, se a quantidade de uma garrafa embriagá-los, porque a Bíblia fala que não pode beber, mas fala não embriagueis, né? Se uma garrafa de vinho embriagá-los, eles erraram ou não erraram? Isso mostra que você não está preparado para aquilo. Não faça. Preste atenção numa coisa, Genilson. Errar porque eu desconheço algo não vai te levar para uma vida de pecado. Entenda isso. Ok? Não vai te levar para uma vida de pecado. A grande questão não é você errar. Porque você, por desconhecimento, por exemplo, você nunca bebeu champanhe. Ok? E isso aí, a vida das pessoas estão querendo. É isso que a gente precisa avaliar. Por que você está perguntando isso? Como você lida? Como você lidava? Então, você pegou lá, você recebeu, você foi para um hotel, o hotel fez uma gentileza. Tudo bem? O hotel fez uma gentileza. E aí, você tomou a decisão de tomar ali uma taça. Ok? E aí você tomou a taça, né, por uma gentileza. Você pecou ali? Não. Agora, se você se embriagou, o que isso está dizendo para você? Que você tem um problema e que você não pode dar mole com aquilo. Porque se você insistir, virou uma prática pecaminosa. Ok? Por exemplo, eu trabalho com turismo. Eu gosto de bebida? Não. Eu fujo de rota de vinho. Eu fujo. Eu não gosto de participar de degustação, aquela coisa toda. Mas, às vezes, eu estou ali e o anfitrião, ele diz, não acredito que o meu guia não vai tomar. Eu trabalho com aquilo. E aí, por gentileza, o que eu faço? Eu vou falar. Aí ele fala, mas o meu guia não gosta. Não, eu não sou muito, mas toma um pouquinho. Eu tomo. Pequei? Genilson? Não, não, Pequei? não, claro que não. Ok? Por quê? Porque não havia uma intencionalidade minha de me embriagar. Ok?
Porque qual é a grande questão do erro? É você fazer dele uma prática pecaminosa. Tudo bem? Qual é a questão do erro? Fazer dele uma prática pecaminosa. Eu já tenho uma questão no meu passado. Opa! Ok? Eu já tenho uma questão do meu passado. Opa! Então, para minha vida, é pecado. Não, mas você nem experimentou, não precisa experimentar, não. Eu já tenho passado que já me evidencia que eu vou ter problemas. Entende? Compreendeu, filho? Vocês estão compreendendo, pessoal? Eu tô tendo um papo com vocês, é um papo cabeça. Isso aqui a gente não vai conversar na igreja. Isso aqui não é pregação. Isso aqui não é púlpito. Isso aqui é discipulado, e o discipulado com gente que precisa crescer, que tá crescendo, que tem compromisso com Jesus, tem compromisso com a palavra. Não é gente que gosta de tomar uma cerveja. Gente, eu não sou a favor desse evangelho progressista, não. Eu não sou progressista. Tudo bem? Eu tenho um pavor de progressismo. Eu acho que tem muito progressismo aí que, na verdade, é retrocesso. É retroceder para a vida de pecado. Entendeu? Mas eu preciso também ter um olhar muito, muito equilibrado e maduro para entender que o meu tomar de vinho lá na vinícola, que foi uma gentileza, não está me conduzindo a uma vida de pecado. Não está me embriagando. Eu não estou ferindo a lei, né? Por exemplo, lá na sinagoga, das 4 taças, eu só tomei uma. Que quando eu percebi que era vinho, eu fiquei com medo do que o Antônio Marcos falou. Do que o Marquinho disse. Falei, cara, se a polícia me pega, até que eu diga e explique, eu já fui multado. E não tinha ninguém para dirigir no meu lugar. Então, o que eu fiz? Eu não tomei as outras taças, apesar de saber que aquilo não seria pecaminoso, mas eu entendi que, para não quebrar uma regra, eu precisava tomar esse cuidado. Compreendeu? Então, para mim, não foi nem a questão do pecaminoso. A minha questão foi de quebrar uma regra caso a polícia me parasse. Amém, pessoal? Sabe por que eu estou explicando isso para vocês? Porque, por exemplo, tem igreja que toma vinho na ceia. Na ceia, tá? Claro que compra aquele vinho de barril, sei lá, barril não, é de garrafão, aquele vinho de mesa. Eu não entendo, pessoal, ok? Não entendo. Eu não gosto de champanhe, eu não gosto de vinho, eu não gosto de cerveja, eu não gosto de nada, sabe por quê? Não sei se eu não tenho inclinação, porque na minha família uma cachaçada tão grande, meus tios, todos eles morreram antes dos 60 anos, né, por parte de mãe, porque tudo era alcoólatra, entendeu? Então eu tenho assim nojo disso. Graças a Deus meu pai e minha mãe nunca tiveram a prática da bebida, mas o meu avô era alcoólatra. Eu vi meu avô fazendo muitas coisas feias com a minha avó por causa de bebida. Então, assim, eu acho que isso criou até dentro de mim uma resistência, entende? A minha família era aquele povo que, quando se reunia, bem, quando bebia, o pessoal começava a brigar, entendeu? Então, assim, eu tenho pavor, mas eu preciso também, como líder, ser uma pessoa que não coloque um peso em nome da prevenção. Em nome da prevenção. Ah, ok? Em nome da prevenção. Por quê? Se você for em alguns lugares que eu frequento,
Tem gente que vai dizer, olha, eu fui numa vinícola e chegou lá, gente até que vocês conhecem, e chegou lá, eu tomei um vinho com a minha esposa e tal. Aí você fala, meu Deus, Jesus dos crentes, Senhor, eu pensava que a pessoa era ungida. Gente, continua sendo ungida. Mas eu conheço o comprometimento daquela pessoa e sei que ela não é um beberrão, que ela não é uma beberrona. E que ela estava em um momento que ele provou. Compreendeu, gente? Gente, olha só, em nome de Jesus de Nazaré, eu estou tendo esse papo com vocês. Não vá me falar isso. Em nome de Jesus, porque tem gente que só o sangue do Cordeiro não sabe separar as coisas. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu converso com as pessoas, eu analiso o grau de maturidade. Mas se análise de grau de maturidade, na primeira conversa, não. Eu vou me relacionando com a pessoa e eu vou... E tem gente, até hoje, que eu não posso conversar essas coisas. Porque a pessoa vai pensar que eu sou progressista. Eu estou me desviando da crença. E não estou me desviando. Eu só estou trazendo maturidade. Maturidade para vocês. Amém? Porque a Bíblia vai falar sobre vinho. E a gente vai ficar com aquele discurso, né? Ah, porque o vinho... Sim, o vinho não era o mesmo o que a gente bebe hoje. O que a gente bebe hoje tem acréscimo de álcool. Mas o suco de uva, pega uma garrafa do suco de uva Aliança e toma sozinho. Você vai ver daqui a 1 hora como é que você vai estar. Por quê? Porque dentro do teu bucho fermenta. E quando fermenta, passa na lei seca para tu ver o que vai acontecer. Mano, eu só tomei suco de uva Aliança. Sim, gente, mas o suco de uva Aliança é a base para o vinho, só que o vinho que nós temos hoje, ele é acrescido de álcool. Compreenderam, pessoal? Amém? Tá bom? Repito, não sou progressista. Amém, pessoal? Sou conservador, tá bom? Mas conservador, não estou na lata de conserva. Ih, Jesus, virei políticos. Cuide sua vida. Vamos lá. Amém? Vamos lá. Continuar aqui cuidando da minha vida. Vamos lá. Eu sei com quem brincar, tá bom, gente? Eu sei com quem brincar. Estou brincando com vocês. Tá? Vamos lá. Apegado ao vinho. Nem violento. O que é isso? Nem violento, pessoal. Não posso ser uma pessoa agressiva. Ok? Ou melhor, até posso ser, eu não devo. Amém? Não devo ser uma pessoa agressiva. Se for agressivo, o que eu vou ter que fazer? Se eu for agressivo, me perdoe. Espírito Santo, tira esse demônio próprio e coloca domínio próprio em mim, Espírito Santo. Estou dando lugar ao diabo. Espírito Santo, me ajuda. Amém? Então, gente, não violento. Não violento com as pessoas de casa. Enfim, mas sim amável. Amável. Amável não é ser idiota. Tá bom, pessoal? Amável é ser uma pessoa que ame, mesmo quando não está com vontade de amar. Ok? Mas é também você dizer, olha, você está me tratando como idiota. Eu sou uma pessoa muito carinhosa, sou uma pessoa muito... que vai te tratar bem, mas eu não sou idiota, eu preciso te falar isso. Que eu estou notando que você está me fazendo de idiota. Não quero que você faça isso. Por favor. Eu amo você, estou tendo muita paciência, mas eu não sou idiota. Entendeu? Eu estou entendendo o que você está fazendo. Eu fiz isso uma vez com uma pessoa. A pessoa foi levando, só que estava me fazendo de idiota. E eu disse, com essa cara boa, olha a cara boa. Eu estou entendendo que você está me fazendo de idiota. Eu só quero que você saiba disso. Amém? Eu sei que você está me fazendo e eu estou me permitindo. Mas eu quero dizer que você está indo longe demais. Não faça isso. Eu já entendi o que você está fazendo.
Marcinho e Lívia estão se... Marquinho, desculpa, você pediu a palavra, me perdoe. Desculpa. Fala, meu amado, por favor. Vai ser difícil falar agora. A gente ainda está no demônio próprio. Ainda está agarrado nisso. Tá difícil. Eu não quero nem mais voltar. Eu não quero nem voltar no assunto da bebida que eu ia falar sobre isso. Mas tá difícil. Já tá indo até para isso. Daqui a pouco tá no status aqui, ó. Não tenha domínio próprio e não demônio próprio. É que a pessoa falou aí sobre a questão da bebida, né? Eu também tenho ojeriza exatamente por causa da mesma situação que o senhor viveu. Além da questão da macumba, né? Que bebida, somente em algumas giras, era liberado, e eles obrigavam a gente a querer beber. E eu sempre lutei contra, nunca quis. O máximo que eu tomava era um pouquinho de vinho só para não ficar mal com o demônio, entendeu? Não ter injeção de paciência. Aí eu acabava tomando um pouquinho, mas eu não gostava. Cerveja, então, eu abominava. Mas só para falar sobre isso, que realmente eu tenho essa ojeriza, vi muitas vezes meu pai bêbado, já fui agredido por causa disso. Então, para mim, era um trauma, nunca gostei. E a outra é que só para poder esclarecer, quando eu falo da questão da lei seca, foi mesmo na base do Genilson. Quando eu falo para as pessoas, não é no caso de volante, é para que eles possam entender, dentro da ótica que eu tento explicar, é que se mais de um copo de cerveja, ou um copo, não sei quantos ml, você está alcoolizado e a Bíblia fala sobre embriaguez, então, querido, não beba. Porque você vai estar embriagado. Não é o copo da cerveja, mas talvez a quantidade, até porque hoje a gente já se falou aí, pessoal come até um tipo de pão de forma que fica também, até uns lances, umas comidas. Então, irmão, já está lascado? Não faça, não beba. E aí entra essa intencionalidade que você falou. Por que a pergunta? A pessoa quer beber e quer que eu seja o cara que vai liberar ele tomar um copo. Porque se passar de um copo, ele está embriagado, então não vai beber. Então, olha, o meu pastor, o meu líder, falou que eu posso tomar um copo. E aí, quer dizer, já é a intenção de um cara que já gosta. Não é o meu caso, eu não bebo, então não vou tomar mesmo. Não vou fazer essa pergunta para o meu líder sobre questão de bebida, a não ser que seja para orientar outra pessoa. Então, era só isso mesmo. Tá, voltamos ao demônio próprio. A sagacidade, né? A gente precisa aproveitar, Marquinhos, a questão da sagacidade das pessoas para ensiná-las. A gente precisa sempre ser intencional na nossa liderança. A intencionalidade precisa fazer parte do nosso cotidiano. Quando uma pessoa nos faz uma pergunta, por mais que ela esteja querendo ser sagaz, é igual criança. Criança, quando te faz uma pergunta, a criança é sagaz. A mesma coisa com o novo convertido, com uma pessoa que ainda está aprendendo. Ah, mas a pessoa não é mais nova convertida, mas ela é uma pessoa atrofiada, não se desenvolveu. Então, ela tem perguntas de novo convertido. Por mais que ela tenha 50 anos na igreja, mas, infelizmente, o sistema ou ela mesma se atrofiou. E a gente precisa fazer essa avaliação. Quando você vai falar algo, faça avaliação de quem é a pessoa, ok? E não é porque a pessoa caminha muito tempo com você que ela é madura. A gente, às vezes, erra muito isso no discipulado. A gente fala assim, não, você é maduro. Você é maduro por quê? Porque caminha comigo há muito tempo? Tem gente que caminha comigo há muito tempo e ainda não é maduro. Entende? Porque maturidade tem a ver com o seu comprometimento, com a compreensão que você tem do caráter de Deus. Entende? Maturidade não tem a ver com tempo de igreja. Ah, mas fulano tem 20 anos de caminho santo. O cara pode ter todos os anos. E você ainda ser uma pessoa extremamente matura em algumas áreas. Porque, gente, maturidade não fala do todo. Maturidade fala de segmentos da sua vida. Você pode ser uma pessoa extremamente madura em determinadas áreas, e extremamente matura em outras. Ok? E a gente precisa ter esse discernimento. Quando eu digo do demônio próprio, né, é porque a gente está tão apegado a algumas coisas e existem oportunidades que a gente dá para Satanás
que já fazem parte do nosso cotidiano. E aí o demônio que está ali influenciando, ele se tornou íntimo. Íntimo seu. Por que ele se tornou íntimo? Porque você está tão apegado à oportunidade que você dá a ele, que ele já se tornou alguém muito próximo de você. Por quê? Porque você pertence a ele? Não. Porque você está apegado àquilo que o alimenta. Compreenderam isso? Ok? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Nem violento, mas sim amável, pacífico. O que é uma pessoa pacífica? É uma pessoa que não busca briga. Pessoa que não gosta de quizumba. Amém, pessoal? Hoje eu peço perdão por existir para não entrar numa briga. Eu peço perdão por existir. Se falasse para mim assim, Valmer, a sua existência me perdoe. Me perdoe por existir. Por quê, pessoal? Porque eu não estou afim de brigar com gente que não quer seguir o caráter de Jesus. A minha existência te chateia? Me perdoa. Existo. Peça a Jesus para me levar. Amém? Mas eu não quero brigar com você. Sabe por que eu não quero brigar com você? Porque não vale a pena para mim. Tem brigas que valem a pena. Quais são as brigas que valem a pena? Gente que quer mudar. Gente que ainda não entendeu. Mas gente que já entendeu, não quero brigar. Por que eu não quero brigar? A pessoa está fazendo questão de não ser pacífica. Porque o que é um pacificador? Eu vou fazer de tudo para acabar essa briga com você. Amém? Agora tem gente que eu vou fazer de tudo para manter essa briga porque eu quero estar certo. Ah, vai estar certo sozinho. Quero estar junto contigo, não. Não quero, gente. Por que eu não quero? Porque eu não quero perder tempo. Não é porque a pessoa não tenha valor. Mas eu não posso insistir naquilo que você não quer. Amém, pessoal? Hoje eu não insisto naquilo que as pessoas não querem. Por quê? Porque não adianta insistir enquanto a pessoa não quiser. Mas eu também brigo com o diabo se você quiser. Se eu notar que você não quer, eu pego o meu banquinho e saio de mansinho. Gente, sabe o que eu percebi? Tem tanta gente querendo, por que eu vou ficar brigando com quem não quer? Então, o que eu faço? A pessoa não é pacífica. O que eu sou? O que você é? Pacífico. Então, trate bem, sorria, mas não se desgaste. Amém? Porque quando você se desgasta sem uma ordem do Senhor, se o Senhor mandar você se desgastar, aí, meu irmão, é Jesus que quer que você vá para a briga. Amém? E tem briga que Jesus fala com você. Vai lá, eu quero que você insista. Você diz, não quero, Senhor. Vai lá, eu quero. Sabe por que Jesus está falando com você que ele quer? Porque ele está te ensinando. Ele está te moldando. Ele tá te ensinando sobre perseverança. Mas tem coisa que você está insistindo porque você quer. Amém? E preste atenção, só Jesus é salvador. Você não é salvador de ninguém. Amém? Não adianta que não vai ter meu Valminho, Salvador, outro igual não há.
Imagine alguém cantando para mim. Meu Valminho. Nem quero. Amém, pessoal? Jesus é o Salvador. Amém? Só a gente rindo, né? Para lidar com tudo, né? Só a gente rindo. Não tem como. Então, presta atenção. A gente, às vezes, como líder, a gente tem uma síndrome, que é a síndrome do Salvador. A gente quer salvar todo mundo. Ok? Eu estou falando, gente, de gente velha. Amém? Não estou falando de novo convertido, não. Novo convertido, a gente tem que perseverar, a gente tem que insistir. Também quando a pessoa diz assim, olha, eu não quero. Tá bom. Tá bom. Mas assim, eu estou falando de gente velha. Amém? Cara, vamos lá. Não quero, me perdoa, me desculpa, tá tudo certo. E vou continuar tratando bem, vou continuar me relacionando, mas não vou continuar insistindo. Amém, pessoal? Amém? Vocês estão compreendendo isso? Tá? Vamos lá. E aí diz aqui, ó, pacífico e não amante de dinheiro. Pessoal, tomem cuidado com isso. Uma pessoa que não é amante de dinheiro, ela abre mão de dinheiro com facilidade. Se ela não abre mão de dinheiro com facilidade, possivelmente ela pode ser um amante de dinheiro. Ok? Tome cuidado com isso. Você leia as pessoas pelas palavras. Amém? Claro que uma pessoa pode tropeçar, ela pode falar algo que, sabe, na hora ali, mas as pessoas, elas podem ser lidas pelas palavras. Ok? Quer ver? Não, eu quero ser presbítero porque eu quero ficar integral na obra. Isso já mostra o quê, gente? Que ela já tem uma intenção de ser o quê? Sustentada. E a gente não tem problema com sustento, desde que a motivação seja o propósito. Amém? Leia as pessoas. Leia as pessoas. Geralmente, quem vai ser sustentado é quem não quer ser. Amém? Geralmente, quem vai ser sustentado é quem não quer. Não, eu quero viver a minha vida. Não, você vai ser. Vai que você vai. Você vai. Não, mas eu não quero. Não, você vai. Por quê? Porque é o propósito. O propósito demanda isso. Mas não é uma coisa que você busca. Amém? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu viva constantemente na sua casa. Amém? E aí, hoje, casa para nós não é mais templo. Casa para nós é o lugar onde o propósito é cumprido. Amém? É a família de Deus, é o relacionamento. Amém? Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu estou ensinando para vocês, pessoal, a vocês lerem as pessoas, mas não tem um coração maldoso, não. Sempre pensem o melhor das pessoas. Sabe? Sempre pensem. O pessoal diz que eu sou muito crédulo. Eu acredito muito nas pessoas. Acredito muito. Até que elas me provem e insistam em me provar que elas são más. Ok? Eu acredito em todo mundo. Até o momento que eu perceber que a pessoa não é aquilo que eu estou crendo que ela poderia ser. E tá tudo bem se ela não for. Amém? Vamos lá. Então, continuando aqui, ó, para a gente já finalizar. Gente, é um negócio doido, né? Eu falei que a aula ia ser técnica. Cadê a... Ó, vou até enrolar agora a língua para poder falar essa palavra.
a tenexidade da aula. Não tô, claro que a gente tá, mas assim, falei, Jesus, eu tô aqui, ó, o estatuto. Eu trouxe estatuto para ensinar algumas coisas para você de estatuto e o bendito até agora não foi tocado. Mas amém. Tá sendo bom, pessoal. A gente está aproveitando, está construindo, né? Falei, Senhor, guia a gente, em nome de Jesus, para a gente poder ter uma aula proveitosa, né? Então vamos lá. Aí diz assim, ó, no versículo 4: o bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhe serem submissos com todo respeito. Ok, gente? Respeito não é medo. E isso aqui, pessoal, deve ser uma coisa que a gente leve bem em consideração. Como a gente lida com a nossa família, tá? A gente não pode ser opressor. E aí, eu quero aqui já falar diretamente para os homens. Apesar de ser conservador, eu não tolero opressão. Amém? Eu acho que um grande termômetro para um homem de Deus é quando a sua esposa tem a liberdade, os seus filhos têm a liberdade de falar na sua frente o que elas acham de você. Quando eu vejo uma esposa ou um filho que olha para a cara do homem, a cara do pai, e ele se sente acuado de falar, para mim isso é muito complicado. Ok, pessoal? Porque eu acredito em patriarcado semelhante a Jesus. Eu não acredito em patriarcado de homem que diz sou macho alfa e eu mando e desmando. Para mim, isso é crise de identidade. Homem que diz para a mulher, eu não quero que você fale isso na frente do apóstolo. Eu não quero que você toque nesse assunto na frente do apóstolo. Por que você não quer que toque? Por quê? Ok? Se há uma coisa que incomoda essa mulher, por que ela não pode comentar? Se você diz que confia em mim. Estou falando aqui para os homens. Amém? E as mulheres também. Se você é uma mulher que diz, eu não quero que você fale sobre isso. Se você não tem confiança em mim, se eu não sou uma pessoa digna de confiança, ok. Mas se você não quer que toque porque é uma área sensível, por que você não quer que toque? Amém? Vocês estão entendendo, pessoal? A gente precisa fazer essa avaliação. Por quê? Porque governar a família, governo é facilitador. Governo não é centralizador. Ok? A gente aqui não é governo de esquerda para ficar trazendo a centralização para o Estado, não. A centralização não está em você. Nós somos facilitadores, né? Então, quando o filho fala, chama para conversa, filho, pode falar, sem restrições. Ok? Vocês estão compreendendo, pessoal? Se tiver alguma crítica, pode falar. Fala comigo, tá bom? Mas eu não consigo ter esse olhar, né? Ah, conservador é misógino, é homem que manda. Não. Quando eu digo que homem tem que ser cabeça, ele tem que se responsabilizar. Mas você não vê Jesus, de maneira alguma, tratando a igreja como imperador. Você já viu alguma vez Jesus tratando a igreja como imperador? Não. Ele é aquele que assume a responsabilidade e ele está totalmente comprometido com essa igreja. Mas ele não impede a igreja de até fazer escolhas erradas. Ok? Se fosse assim, gente, todos nós que fomos comprados, que pertencemos a ele, não faríamos as escolhas abestadas que às vezes a gente faz. Sim ou não? Então a gente precisa ser, eu volto lá para a minha oração no início, espelhamento.
espelhamento com o cônjuge, espelhamento com os filhos. Se tem alguma área sensível, vamos conversar sobre, amém? E até, pessoal, a gente toma cuidado para nós sermos pessoas de confiança. O que é ser pessoa de confiança? Assuntos tratados precisam ficar entre nós. Amém? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Assuntos tratados precisam ficar entre nós. Ah, mas eu estou com ódio, eu estou com raiva. Não importa. Assuntos tratados devem ficar entre nós. Tudo bem? A gente não expõe a nudez para nos justificar. A gente precisa tratar as coisas entre nós e ponto. Se a pessoa quer expor alguma coisa, que ela exponha. Ok? Tem vezes que vai te expor e vai falar um monte de coisas. E às vezes, para explicar, a gente vai ter que colocar algumas coisas, mas não vai partir da gente. Ok? Tudo bem? Às vezes a pessoa ela quer te expor e aí ela coloca coisas que você não deveria expor. Aí fala, cara, ela falou isso para você realmente? Aí eu falo, então, para te explicar isso, eu vou ter que expor algumas coisas. Mas isso não deve partir de você. Você não deve ser o canal disso. Mas, às vezes, para as coisas ficarem claras, a gente vai ter que expor, mas esse não é o melhor caminho. É uma coisa que eu sempre falo. O que fulano te falou? Isso. Cara, tem coisa que é sensível. Tem coisa assim, cara, para eu te explicar isso, eu vou ter que expor algumas coisas, que não é o melhor caminho. E eu não gosto disso. Por isso que eu sempre digo, cara, quer lidar com algumas coisas? Lide com a pessoa que você está tendo problema, resolva, mas não fique à torta direita, principalmente nós que somos líderes, falando da intimidade das pessoas. E cuidado com aquilo que você expõe, porque às vezes aquilo que você expõe vai te expor. Entendeu? Eu falei isso uma vez para uma pessoa. Eu falei para ela, uma pessoa que quis falar que eu era autoritário. Aí eu disse para ela assim: você está preparada para eu explicar o porquê eu sou autoritário? Porque ela saiu da igreja e falando para todo mundo: o apóstolo é autoritário. E eu, de boca calada. Aí vieram perguntar: apóstolo, fulano me disse que o senhor é autoritário. Só que o que aparentava ser autoritarismo, na verdade, era uma preservação. Então, aí eu falei para a pessoa, será que ela está disposta a eu explicar porque eu sou autoritário? Pergunta para ela. Entenderam, pessoal? Então, a gente precisa fugir desse lugar. Ok? Que as pessoas, às vezes, se colocam. Entenderam? E, gente, eu vou falar para vocês, eu odeio isso. Sabe por quê? Primeiro, eu não gosto de me expor. Eu não gosto de expor ninguém, que eu quero que cada um cuide de sua vida. Não gosto. Sério. Cada um, você vê. Você não vê, não. Amém, gente, amém. Por quê? Porque eu gosto muito de ser preservado. E eu gosto de preservar as pessoas. Isso é meu. Eu gosto de fazer isso. Você não vê eu chegando com você, te chamando e falando das pessoas. Não gosta, sabe por quê, gente? Porque é semeadura. O que a gente faz, vamos fazer com a gente. Entendeu? Então a gente precisa preservar as pessoas e se preservar. Voltando aqui para a família, em nome de Jesus, para terminar, que está quase terminando o meu horário. Vamos lá. Então, pessoal, a maneira como a gente lida com a família, a maneira como a pessoa que você quer ordenar, que você quer colocar como líder, você tem que observar isso. A maneira como ela lida com a família. Tudo bem? A família dela, gente, é o lugar onde ela fica desnuda. E é o lugar onde a gente vai buscar
as referências se ela é uma pessoa saudável. Apóstolo, se eu descubro que o cara tem um potencial, mas o cara é um doente, o cara não é saudável. Pois é, antes de ordenar, legitimar, colocar na posição de liderança, o cara tem potencial, trabalha, seja pontual, fala com ele, você tem debilidade aqui, olha como você trata a sua esposa, o seu marido, né, o seu filho, enfim, olha como você lida com a sua família. Amém? Isso, pessoal, não é como a família lida com ela, é como ela lida com a família. Porque às vezes ela está no meio de uma família que é só Jesus na causa. Amém? Mas como que você lida com isso? Você sai culpado ou os outros que lidam com você da maneira ruim? Agora, você tem que lidar da maneira saudável. Tudo bem, pessoal? Amém? E aí diz aqui, ó, porque se alguém que não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Isso é fato. Não deve ser recém-convertido, pessoal. Não se coloca ninguém, por mais que tenha potencial e chamado em posição de liderança, se é neófito. O que é neófito? Novo convertido. A palavra, né, gospel, neófito, novo convertido, tá? Ou como na denominação que eu vim, catecúmeno. Meu Deus, catecúmeno, parece ter cogumelo. Catecúmeno, né? Eu dava aula para a classe dos novos convertidos, aí o meu pastor, que era um pastor muito tradicional, dizia, o seminarista Valmer está responsável pela classe dos catecúmenos. E aí eu falava para ele, vamos, meus cogumelos, a classe dos cogumelos, né? Fazer a brincadeira. Então, pessoal, o neófito, o catecúmeno, né? É esse recém-convertido. Recém-convertido, gente, ele não exerce liderança. Por quê? Porque ele ainda acha que ele é suficiente nessa liderança. Todo líder precisa partir da premissa de que ele é insuficiente e incompetente para a liderança que Deus está chamando. Toda pessoa que acha que é competente... catacumba, Marquinhos. Pode também. É o pessoal que saiu da morte e veio para a vida. Catacumba também. Então, todo líder, pessoal, ele precisa partir da premissa seguinte: eu sou insuficiente, eu sou incompetente, por isso que Deus me chamou. Então, toda a minha força, toda a minha capacidade, toda a glória vem dele. Ele é suficiente. Sem ele, eu nada posso fazer. Ok? A fim de que não se soberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Qual foi a condenação do diabo? O diabo se achava tão bom que ele achava que Deus estava devendo a ele. Eu sou muito bom. Na verdade, o Senhor me deve, porque eu sou muito bom. Ok? Então, gente, aí vem aqui 7, né? Para a gente terminar, né? A nossa aula técnica. Vamos lá. Gente, que vergonha. Fiz maior promoção, fiz maior divulgação. Chego, só falo de Bíblia. Ah, meu pai. A próxima vai ser, gente, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora. Ou seja, pessoal, a gente precisa ser agradável com as pessoas de fora. Ok? Tá bom? Ser agradável. No mínimo, gente, tem gente que não quer ser agradável com a gente. No mínimo que você não seja desagradável. Amém? No mínimo que você não seja desagradável. Tem gente na tua rua que não vai falar com você. Eu tenho que ficar abrindo as canjicas e a pessoa não quer falar comigo? Não, mas pelo menos que você não seja o quê? Desagradável, antipático, ok? Tá bom? Porque, gente, a gente não tem que forçar as pessoas a serem uma coisa com a gente que elas não querem. Tá bom?
Mas que a pessoa falar com você, você seja pelo menos simpático. Ah, entendi, né? Tem gente na minha rua que não fala comigo. Tudo certo, entendeu? Mas se ela falar comigo, o que eu vou fazer? Ah, tudo bem, ok, entendi. Não vou ser antipático, mas também não vivo abrindo minhas canjicas para todo mundo, ok? Tá bom? Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Amém, pessoal? E a nossa aula técnica termina. Ai, meu Deus. Tem que aprender muito, né, cara, ainda. Tomar vergonha e não fazer aula técnica antes da mesma se caracterizar assim. Se eu não tivesse falado nada, talvez ela fosse... Mas amém, pessoal. Obrigado. Na próxima semana, né, em nome de Jesus, ela foi maravilhosa. Lu, vocês são maravilhosos, né? Então, aqui, pelo menos, eu tenho a consciência que eu dei um olhar técnico, nisso aqui técnico, de como não ser enganado e você ter critérios. Tá bom? Eu acho que, pelo menos, eu mostrei para vocês como ter critérios, que eu acho que esse olhar, gente, que é um olhar maduro, a gente precisa ter. A gente está na liderança e vocês vão cometer muitos erros, como qualquer pessoa que está crescendo, mas eu acho que a gente precisa mitigar, né, esses erros. E como que a gente faz isso? Com esses conselhos. Então, hoje foi uma aula de conselhos, né? Conselhos práticos da liderança, da vida ministerial, para que você não cometa as cagadas que eu cometi no passado. Aleluia. E você é uma bênção. Fala, Genilson. Pai, Minimiza o problema aqui. Fala, meu filho. pai, se eu tinha informado na última aula que o senhor ia fazer a divisão dos ofícios e o senhor ia nos dar as datas. Assim, eu estou querendo saber qual é a data que vai ser pelos ofícios, até para me coisar aqui a minha agenda, para mim. Então, filho, eu estou esperando a resposta dos santos treinadores. Eu já consegui resolver dos profetas. Os profetas, graças a Deus, estão resolvidos. Profetiza Márcia, né? Mas os mestres, aleluia, né? Os mestres, eu estou dependendo da mestra Tati, que é a pessoa que eu quero que faça o treinamento, porque ela é magnífica, para eu definir dos pastores. Entendeu? Porque aqui eu só tenho... eu só estou com dependência. Dos evangelistas também. Eu estou para ter essa conversa. Eu estou dependendo disso, filho. Entendeu? Estou dependendo. Mas em nome de Jesus, Amém. logo que eu tiver o santo retorno desses santos, eu vou dar. Entendeu? Dos mestres já está quase resolvido. Já falei com a mestra Tati, mas ela fez uma... Meu Deus, agora me falhou. Ela fez uma faculdade, uma graduação, essa palavra. E a formatura dela foi essa semana. Então ela falou, apóstolo, eu estou aqui na minha... Falei, mestra, vai cuidar da sua vida, depois você me responde. E eu vou lembrá-la, tá bom? Então, provavelmente, essa semana ela me lembre, ela me responda, né? E dos evangelistas, eu estou precisando só ter uma conversa com o santo que vai ficar responsável para poder fechar isso, tá? Infelizmente, gente, eu preciso dessa agenda, né? Aí dos pastores já está resolvido, mas só desses dois aí que eu preciso. Primeiro da mestra, segundo do meu santo evangelista, porque tem você e tem o Guga também, e dos pastores já está resolvido, mas eu dependo só desses dois, tá bom? Gente, obrigado. Obrigado pela paciência de vocês. Só Jesus na causa. Na semana que vem, prometo que a gente vai falar sobre estatuto. Eu preciso falar sobre isso com vocês, né? Peguei até o estatuto aqui de Caminho Santo para a gente poder conversar um pouquinho, porque muita gente não tem expertise
mínima, né? E tem gente, às vezes, que acha que abrir igreja é abrir birosca. E aí, abrir birosca. Por quê? Porque estou com raiva de todo mundo, fecho e está tudo certo. E não é. Existem implicações jurídicas sérias e que as pessoas precisam, e vocês, num presbitério, tem uma hora que você fala assim, você tem que falar, pessoal, existem implicações jurídicas. Nós não podemos fazer as coisas dessa maneira, entendeu? Porque o pessoal tem um olhar apenas para o espiritual. E 90% a gente vai trabalhar no espiritual. Mas tem um 10% que a gente precisa olhar para o estatuto, principalmente quando se trata de fechar a igreja. Amém, pessoal? Então, eu queria ter uma aula sobre isso, queria conversar com vocês. Não que eu seja expert, eu possa até conversar com uma advogada de igrejas para trazer uma aula com mais expertise sobre isso, mas eu quero dar uns toques, que são toques mínimos, e aí depois na aula eu vou contar até umas experiências que eu ajudei, olha só, eu ajudei pessoas a não terem problemas sérios. E as pessoas estão assim, achando que é birosca. E eu estou utilizando a palavra porque, gente, a impressão que eu tenho de muitos líderes é que eles lidam como birosca. Ou, quando não é birosca, é minha propriedade. E não é. Entendeu? Então, você pode cair num crime de inapropriação indébita, tá? Você pode se apropriar de algo que não é seu. Mas isso, gente, é pauta para outra, que aí vai ser uma aula técnica, mas a outra. Tá bom? Vamos orar, pessoal. Você se diverte, né? Gente, mas se não for divertido, a gente não consegue. Vamos lá. Pai, obrigado, obrigado. O Senhor é bom. Obrigado. O Senhor está forjando a gente. E é muito bom a gente estar sendo forjado pelo Senhor. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando tanta coisa, dando mais expertise, dando um pouco do meu olhar, né? Eu sei que a gente passa a unção, mas a gente também tem que passar bagagem. E eu quero agradecer, porque eles serão melhores do que eu. Serão melhores, eu te agradeço, porque eu tive a oportunidade de semear tanta coisa. E obrigado, Pai, porque no futuro eu vou poder saber que uma parte do que o Senhor me fez viver foi derramado sobre eles. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém, gente? Gente, amo vocês. Obrigado. Obrigado pela paciência. Obrigado por tudo. Que Deus dê uma noite cheia de graça, cheia de unção. Boa noite. Graça e paz, família. Tchau, tchau.